Ganhou o time que estava com mais fome, ganhou o time que precisava mais do resultado, ganhou o time que esteve mais concentrado por mais minutos, ganhou o time que jogou melhor nos momentos mais importantes do jogo. Ganhou o Fluminense, Fluminense 2, Flamengo 0. Vamos falar um pouquinho dessa vitória do Flu pela 30ª rodada e a derrota do Flamengo. É um jogo que, obviamente, ele era importante para os dois, mas ele tinha pesos muito diferentes. O Fluminense numa situação que em algum momento do jogo esteve inclusive voltando à zona de rebaixamento, e o Flamengo com uma visão distante de uma disputa de título e principalmente olhando para o domingo o confronto pela Copa do Brasil. A gente vai falar do jogo, só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Como eu falei no último vídeo que eu gravei, a tentativa aqui é de ser mais frequente nesses vídeos que eu vou gravar aqui no canal. Beleza? Olha, o talento resolve. Fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso. O talento resolve. E esses dois caras que estão na imagem, eles são dois dos mais talentosos jogadores do futebol brasileiro e resolveram o jogo de hoje no Maracanã. O Ganso ele tem uma reviravolta dentro do jogo, que é um negócio assim espetacular, né? Sempre muito complicado quando um jogador consegue fazer o que ele fez e ele realizou, né? Perdeu um pênalti, não sair da partida, dar o passe que deu no lance do primeiro gol, passe genial, um negócio assim que pouquíssimos jogadores fazem no futebol brasileiro e me arrisco a dizer até que no futebol mundial. Mas o jogo não foi só de coisas positivas para o Fluminense, muito pelo contrário. A gente olha para o primeiro tempo, um primeiro tempo de maior dominância do Flamengo. Deixa eu pegar aqui para a gente já olhar para o jogo, falar das escalações, enfim, da dinâmica do jogo. O Flamengo e o Fluminense desfalcados, bem desfalcados para o jogo. O Flamengo veio com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, jogando Léo Ortiz e Alan no meio de campo, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Na teoria, um time bem misto do Flamengo, bem misto, né? Vamos lá, né? No meio de campo, dá pra dizer, é misto, né? Que se não tem 5 jogadores titulares, um por lesão, Pedro, não tem os seus 2 pontas, não tem um ponta pela direita, não tem Bruno Henrique, perdão, não tem Arrascaeta, não tem Gerson, não tem Pulgar, enfim, basicamente um time misto, mas com a força quase máxima do ponto de vista físico, poderia botar em campo, e o Fluminense também mandando aquilo que tinha de melhor, observando também as condições físicas do John Arias principalmente. Então com o Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal, Ganso, Martinelli, Marquinhos, Cauã Elias e Lima. Na teoria um pouquinho mais fechado, um time que no primeiro tempo não andou. O Fluminense foi dominado pelo Flamengo no primeiro tempo. Não sei se as estatísticas vão traduzir isso, mas o Flamengo ele finalizou 11 vezes. Isso aqui é só o primeiro tempo, né? 11 finalizações do Flamengo, 7 do Fluminense. Mas o Fábio fez 4 defesas. Não teve nenhuma assim defesa dificílima no jogo. Teve algumas ocasiões de perigo. As 2 ocasiões mais perigosas do Fluminense. O Fluminense não conseguiu finalizar na primeira etapa, ou não finalizar com perigo. Mas eram ocasiões até ali com Cauã Elias, numa finalização que ele mandou por cima, mas ele estava meio que sozinho. E na outra que ele tentou o passe para o Marquinhos. Era uma boa ocasião de gol. Mas foi um primeiro tempo muito travado, com o Flamengo recuperando muitas bolas no campo de ataque e o Fluminense simplesmente transferindo. O que eu não entendo dessa tática do Fluminense do primeiro tempo é querer jogar essa bola longa para o Cauã Elias, que não é um cara que ganha tantas bolas aéreas assim, ainda mais quando tem zagueiros como Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Não tem segunda bola, porque o Fluminense toca para trás, e aí quando transfere essa bola, a linha de 4 está mais afundada. Os 2 volantes estão oferecendo um passe de suporte ali para o goleiro. Aí sobra o Ganso, o Lima, o Marquinhos para ganhar a bola, a segunda bola com muito mais jogadores do Flamengo. Então o Flamengo não correu muitos riscos no primeiro tempo, mas tampouco foi tão agressivo. Acho que o que faltou ao Flamengo no jogo foi agressividade, foi contundência no primeiro tempo, que teve mais do que no segundo, porque a partir do início do segundo tempo, a coisa muda de figura. Muda também porque o Fluminense faz um gol cedo, mas muda principalmente pela entrada de um cara como o John Arias, que é um jogador assim... O John Arias é um cara absurdo, né? É colossal que esse cara joga. Ele... tem pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que conseguem fazer o que o John Arias fez, cara. Ou o que o John Arias faz. Ué, por que saiu a imagem aqui? O que o John Arias faz. Então, é o cara que faz muita diferença no jogo.
muita diferença porque ele não perde bolas, ele raramente é desarmado, raramente oferece ao adversário uma situação de, né, ter a posse para depois conseguir agredir o contra-ataque. Ele é muito craque, bicho. Ele é muito craque. A gente olha assim, até tava colocando a imagem para separar aqui um pouquinho dos caras que mais passaram, né, no jogo. Léo Pereira, Alan e Fabrício Bruno, né? Os três caras de iniciação de jogada do Flamengo. Porque o Flamengo ficava rodando a bola de um lado para o outro, mas não conseguia acionar os seus atacantes. E o Fluminense, por sua vez, teve no Martinelli uma partidaça do Martinelli. Partidaça. O segundo gol do Fluminense é dele, porque ele rouba a bola, faz a jogada, cria o lance e dá assistência pro John Arias. E do Ganso também, né? Que errou 4 passes no jogo, perdeu o pênalti, bateu mal o pênalti, mas no final das contas, do talento dele que também sai a resolução do jogo, né? Passe absurdo para ganhar a partida. O Paulo Henrique Ganso, um jogador também que é raro e que a gente tem que ainda celebrar um pouquinho. Pode ter tido uma nota ruim aqui no SofaScore, mas isso não representa o que foi o jogo, porque ele resolveu o jogo. O jogo passa pelo que ele faz. Então, no segundo tempo, o Fluminense pegou mais a bola, teve mais paciência com ela, não transferiu direto pro lado do Flamengo. Talvez o Flamengo tenha sentido o gás também, tanto correr no primeiro tempo. Aí o Fluminense conseguiu tocar, fez o gol, né? Um belo gol do Lima com a jogada do Cauã, passe novamente aqui do Ganso maravilhoso. Faz o gol, o Flamengo jogando adiantado como estava jogando, e aí tem mais tranquilidade o Fluminense. E o Flamengo não agrediu. Eu nem sei como estão as estatísticas aqui do segundo tempo, mas o Flamengo não criou nenhuma grande chance no segundo tempo, não botou uma bola no gol, veja só. O Flamengo não chutou uma bola no gol no segundo tempo, porque não conseguia furar. Aí beleza, tira a Rascaeta, bota Plata, bota Lohan, enfim, bota caras de qualidade, mas que nem um pouco conseguiu levar o Fluminense a uma situação de perigo constante. E aí é o que eu falo, e retomo o raciocínio lá do início dos vídeos. Ganhou o time que estava numa situação mais urgente, porque o primeiro tempo do Fluminense parecia que ele só queria que o jogo acabasse. Transferia, bicava e se defendia. O segundo tempo não. O segundo tempo foi de um time que entendeu que precisava e que poderia ganhar o resultado. O Flamengo não é esse time tão perigoso mais. Não esse Flamengo que entrou em campo. Aliás, gente, eu não entendo. O Alcaraz até agora jogou o quê com a camisa do Flamengo? Para justificar. Não tô dizendo que é pra falar que a contratação foi péssima, mas eu achei o valor muito alto. Eu não conheci o jogador e fiquei surpreso com um baixo retorno até aqui. O Alan jogou o quê com a camisa do Flamengo até agora? Jogou o quê? Foi bem no Fluminense? Foi bem no Atlético? Desapareceu. Acabou o futebol do Alan, cara. Acabou. Ayrton Lucas é outro. Não consegue ganhar 1 contra 1. Sempre foi um cara de muita velocidade. Hoje, assim, ainda é cara rápido, obviamente, mas também não leva vantagem, nem no ataque, nem na defesa. Faz pouco. Acaba que a gente ficou com boas impressões dos primeiros jogos do Felipe Luiz. Esse jogo aqui, do ponto de vista de conceito tático, o primeiro tempo ele pode ter deixado algumas boas marcas. Num bom perde-pressiona, num time que, conseguia retomar a bola e imprensar o adversário no campo dele, mas ficou por aí. Combinações de ataque, não houve. Finalizações de meia distância, tão pouco. Jogadas de ultrapassagem dos laterais, quase nunca. O Wesley tentou um pouquinho mais porque o Matheus Gonçalves traz a bola para o meio. Então, o Flamengo vai ter um jogo domingo contra o Corinthians, que vem de uma goleada contra o Atlético Paranaense. Não vi o jogo, Corinthians e Atlético, mas eu imagino que do ponto de vista anímico, o Corinthians venha, e o Corinthians está numa curva ascendente, venha para matar o Flamengo. E o Flamengo, eu não sei se está num espírito competitivo, como precisa estar, para segurar uma Neoquímica Arena lotada, um ambiente de jogo tão hostil como é. Pode classificar, tem uma vantagem, mas, né, eu acho que deixou mais sinais de alerta, não por esse jogo, mas por alguns jogos na temporada. E o Fluminense tem a sua estrutura de time muito bem definida.
os três, né? O trio de meio de campo é Bernal, Martinelli e Ganso. Eu ainda acho o Bernal um cara de... Assim, ele é bom jogador, ele é promissor, mas logicamente ele não é o André na iniciação das jogadas e o Mano nem usa os volantes para iniciar a jogada, porque a bola toda hora bate e vai lá na frente. Ele é um cara alto, mas eu acho que ele vai ganhando um pouquinho mais de entrosamento, ele é um cara de imposição física, então é um meio de campo que tem que funcionar um pouco mais. O Marquinhos, um jogo fraco, sobre o pênalti, tá? Eu acho que o juiz, quando é chamado para ver aquele tipo de lance, é difícil ele não dar. Porque, pô, tem o contato. Mas eu, honestamente, se eu fosse o VAR, eu acho que eu não chamava. Eu acho que eu não chamava. Eu ia respeitar a decisão de campo. Eu achei um toque muito leve, e que, de novo, né? Se eu sou chamado e vejo o toque, tem que dar. Mas eu, se fosse VAR, não teria chamado. Acho que quem entende de futebol tá entendendo o que eu tô falando. Não é ficar em cima do muro, não. É basicamente respeitar a decisão de campo nessa circunstância. Para mim não foi um erro claro. Então, voltando aqui à análise individual dos jogadores do Fluminense. Marquinhos, ele teve um bom início de temporada, mas o Fluminense sente muito ainda um segundo ponta. Tem o Arias e quem é o outro? É o Keno? Agora até esqueci o nome do outro rapaz que não estava nem em campo. Vamos ver se ele está aqui na lista. O Kevin Serna. Para mim é o Kevin Serna esse cara. A ser o outro jogador de beirada. Então, são essas as alternativas. Quando começa a mexer, o Fluminense cai muito. Cai muito, porque, exceção do John Arias, né? Entra o Isaac, ele não pega na bola. Ele vem correr pela beirada aqui. O Vitão, o Vitor Hugo, entra para marcar. O Cano não é um cara virtuoso do ponto de vista técnico. E o Renato Augusto, ele praticamente não tocou na bola também, porque o Fluminense estava só se defendendo. Na última linha, vamos olhar para a linha de defesa aqui. Samuel Xavier. Já jogou bem mais do que tem jogado. Fez uma partida correta nesse clássico. Não sei se o Guga é melhor do que o Samuel Xavier. Na passagem, na média do Fluminense, obviamente o Samuel está à frente, mas eu acho que ainda é uma questão que o Fluminense tem a resolver. Manuel fez uma baita partida. Ele e o Thiago Santos fizeram, assim, um bom jogo. Ambos firmes, rebatendo, que é a característica deles, sem invencionice. É lógico que o Thiago Silva voltando é titular. Para mim, Thiago Silva e Thiago Santos. A ver também a condição do Ignacio, que está voltando de uma cirurgia. E o Diogo Barbosa, ele tem mais vitalidade do que o Marcelo. Mas, tecnicamente, né? Não preciso aqui analisar tanto. Mas eu acho que é jogo a jogo. Honestamente, acho que é jogo a jogo ver qual é o melhor encaixe para o time do Fluminense, porque o Diogo Barbosa, ele dá um pouquinho mais de... Não é nem solidez defensiva, ele dá mais pulmão, ponto. Dá mais pulmão. Dá mais tiros, né, pra frente e pra trás. Só que quando a bola cai no pé, o Marcelo joga muito. Mas o Diogo Barbosa e Thiago Santos, ambos têm passagens, assim, de razoáveis. Tem passagens boas pelo Fluminense. É uma boa passagem do Thiago, é uma boa passagem do Diogo Barbosa. Chegaram em baixa, mas entregaram mais do que eu acho que a média das pessoas estava esperando. É isso, gente. Ganhou o Fluminense, ganhou o time mais faminto, ganhou o time de, como eu falei, de mais concentração, porque o segundo tempo início do segundo tempo é concentração. É sair do vestiário, compreendendo a mensagem e aplicando. O Flamengo não fez, o Fluminense fez. O time que foi, obviamente, mais seguro, né? Porque o Fluminense não correu risco de tomar o gol no segundo tempo. E que foi mais eficaz no talento do Ganso. Eu não falei do Cauã Elias só na análise individual. Acho que o Cauã é titular absoluto do Fluminense. Absoluto. E nesse momento eu não vejo nem o Cano, muito menos o John Kennedy brigando aí por alguma coisa ali na frente. Tá bom? É isso. Deixe seu comentário. Quero saber o que você achou do jogo. Pro torcedor do Flamengo fica um incômodo pela derrota, mas eu acho que domingo tem a chance de apagar e olhar pra frente. Pro torcedor do Fluminense agora é uma final atrás da outra. Terça-feira vai ser uma final contra o Atlético Paranaense, o tão falado jogo atrasado, que se o Fluminense vencer, não vou nem dizer que respira, mas ele dá um impulso
para fugir desse rebaixamento. Qualquer coisa diferente de uma vitória na terça-feira contra o Furacão é um caos absoluto pro tricolor das Laranjeiras. E, gente, pro recado final sempre aposte no talento. Esses dois caras da imagem têm muito talento. Um é um talento atemporal, histórico e reconhecidamente histórico do futebol brasileiro, que é o Paulo Henrique Ganso. E outro é um talento que, se você não se rendeu ainda, você deveria se render, chamado John Arias. Muito obrigado, deixa o like, forte abraço, até a próxima.